Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim. Então, eu já vou começar, tá? Logo quando começou as nossas aulas online, a nossa primeira matéria foi sobre o quê? Foi sobre temperatura e escalas, né? Escala Kelvin, escala Fahrenheit, escala Celsius. Então, lá nós definimos o que era temperatura e o que era calor, porque muita gente confunde o que é calor e temperatura. E quando nós falamos de calor, em física é uma palavra muito complexa, porque calor não é fácil de você definir. Assim como, pegamos, por exemplo, energia. Energia não tem uma definição própria, tá? Até hoje, vocês forem pesquisar no Google, energia não tem definição própria, tá? Depende da situação. Então, para a gente entender o estudo da calorimetria, nós temos que entender o que é calor e temperatura. Então, quando a gente fala assim, eu estou com calor, não é que você, assim, está errado, mas não é o termo correto. Não existe falar que você está com calor. Igual, assim, não existe falar assim, olha, eu tenho força e eu não tenho força, né? Calor e frio são sensações térmicas. Então, varia muito de um corpo para o outro. Então, por isso que não é certo, por exemplo, aferir a febre de uma pessoa com a mão, né? Às vezes você estava lavando a mão, a água estava fria, você vai lá e coloca a mão na pessoa. Ou você estava em um local que o ambiente estava mais quente, vai lá, com a temperatura maior, vai lá e coloca a mão na pessoa e afere a febre. Então, isso não é correto, tá? Então, frio e calor são sensações térmicas. E o que é essa temperatura? Então, quando eu forneço calor para um determinado objeto, a tendência é mudar a temperatura. Como assim? Quando eu forneço calor para um objeto, as moléculas elas começam a se agitar e aí elas começam a se espaçar cada vez mais. Então, essa agitação, esse grau de agitação, nós denominamos temperatura. Então, o que é a temperatura? É o grau de agitação das moléculas, das partículas, tá? E aí, o que é o calor? O calor nada mais é que toda essa energia térmica em trânsito. O que é em trânsito de um corpo para outro? Então, só vai existir troca de calor se acontecer uma diferença de temperatura. Então, vamos pegar um exemplo, assim, do nosso cotidiano. Você tem uma xícara de café. O café tá com uma temperatura muito elevada, você ferveu, e você tem uma xícara de leite que você acabou de tirar da geladeira, então a temperatura do leite está bem menor. E aí você faz o famoso café com leite, você vai misturar os dois. Então, quando você mistura o café, que está com uma temperatura mais alta, com o leite que você tirou da geladeira, que está com uma temperatura inferior, o que acontece? Acontece o que a gente chama de equilíbrio térmico. O corpo, no caso, o café, que tem a maior temperatura, ele tende a transferir calor para o corpo, no caso, o leite, que tem menor temperatura. Então, isso acontece sempre do corpo que tem maior para o corpo que tem menor temperatura. Essa situação se chama equilíbrio térmico, tá? É o morno que a gente fala, então é o famoso morno. Então, isso é o que a calorimetria estuda. Calor, medida, medida de calor. E o calor, nós temos duas unidades de medida: a caloria, que em física o símbolo é cal, com letra minúscula. Não se confundam com a caloria alimentar, elas não são a mesma coisa, porém se relacionam, tá? A caloria alimentar, ela é 1000 vezes maior que a caloria física, tá? Essa caloria que a gente estuda aqui. E ela é representada pelo Czão maiúsculo, tá? Então, cal com a letra minúscula, caloria física. Quando tiver com a letra maiúscula, caloria alimentar. Então, só para falar a diferença, mas elas se relacionam, tá? Uma caloria física, uma caloria alimentar equivale a 1000 da física, né? Então, ela é 1000 vezes maior. Então, o que é essa caloria, né? Medida de calor aqui, ó? É a energia necessária para variar 1 grau Celsius de temperatura
1 grama de água. O que é isso? Então, vamos lá. Quanto de energia, quanto de calor eu tenho que fornecer para determinado material, para cada grama desse material aumentar 1 grau Celsius? É complexo, é como eu falei, é igual energia. A definição é bem complexa, mas essa é caloria. Então, grava o seguinte: o que é caloria? É a medida que nós usamos para medir o calor. E aí vai relacionar o quê? A massa, a temperatura, certo? Então, é isso que a gente vai utilizar. Então, quanto que eu preciso fornecer para aquela determinada massa para variar a temperatura? O que é variar a temperatura, turma? É tanto aumentar a temperatura, né, fornecer calor, quanto diminuir a temperatura. Então, variação é isso, é mudança. E aí, o que nós utilizamos para medir o calor? Então, primeiro item, já falei que é a caloria, uma das medidas de calor, uma das unidades de medida. E a outra, bom, depende muito do jeito que você fala, joule ou joule, tá? É a outra medida física aí que nós utilizamos para medir o calor. Lembrando, ó, acompanha a setinha, que uma caloria, ela é aproximadamente 4,2 joules. Então, a gente utiliza essa aproximação. Não se preocupe, que no vestibular, se ele pede para transformar, ele vai te informar isso daqui, tá? Uma caloria, aproximadamente 4,2 joules. Então, isso aqui é o que eu falei. As unidades de medidas do calor, pode ser tanto a caloria com letra minúscula, quanto o joule. Então, colocou 4,18, mas normalmente a gente utiliza 4,2, tá? Aqui que é muito interessante. Presta muita atenção no que está grifado. Quando um corpo ele recebe ou ele cede calor, então o que pode acontecer? Pode acontecer dois itens aqui, ó. A temperatura ela pode diminuir e aumentar, e nós vamos ver que isso daqui vai se relacionar com o calor específico de cada substância. Então, recebeu calor, temperatura aumenta. Ceder o calor para o ambiente, a temperatura diminui, óbvio. Mas também, além dessa variação de temperatura, o que pode acontecer? Pode acontecer a mudança de fase. Então, aqui, ó, nesse primeiro item, eu não tenho mudança de fase, eu só tenho variação na temperatura. E a gente vai ver um item que se chama calor específico, tá? E aqui na mudança de fase, eu já falo, vai mudar a fase. Que fase? Eu tenho 3 estados que a matéria pode se encontrar: o sólido, o líquido e o gasoso. E aí pode acontecer a mudança de um estado para o outro, certo? E aqui a gente chama de calor de latência. Esse calor de latência, ele é o responsável pela mudança de fase. Então, vamos definir o que é o que é capacidade térmica, ó. Quando tenta ler a palavra, ó, capacidade e térmica, térmica lembra calor. Então, pensa o seguinte, ó, não fica lendo não. Você tem uma panela de ferro e aí você coloca no fogo. E aí a pergunta é o seguinte: quanto de calor que eu tenho que fornecer para essa panela de ferro para ela aumentar, por exemplo, a temperatura em 30 graus? A temperatura ambiente dela aí está em torno de 25 graus. Quero que aumente aí 30 graus. E aí, quanto de calor eu tenho que fornecer? Então, essa é a capacidade térmica, essa é a definição. É a quantidade de calor que um corpo necessita. Não gosto dessa palavra, perder, que, de acordo com a termodinâmica, nós vamos ver mais para frente, que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, tá? Nós vivemos em um ciclo. Então, isso aqui eu copiei e colei de um slide, tá? Não gosto dessa palavra. Então, eu falaria desse jeito, ó. É a quantidade de calor que um corpo necessita ceder ou absorver para que a temperatura ela sofra uma variação de 1 grau. Então, quantas calorias eu tenho que fornecer para aquele determinado corpo aumentar 1 grau Celsius? Ou quantas calorias ele vai ter que ceder para que ele diminua 1 grau Celsius, tá? Então, essa é a definição de capacidade térmica. Então, veja bem, o que eu falei? Eu falei de quantidade de calor e eu falei de variação de temperatura. Então, é isso que a gente vai utilizar
para calcular a capacidade térmica. Então, a capacidade térmica, Czão, represento ele pelo Czão, é igual quantidade de calor recebida ou cedida, dividida pela variação, pela oscilação aqui de temperatura. Agora, nós vamos para as unidades medida. Bom, quantidade de calor eu meço em calorias. Variação de temperatura eu meço em graus Celsius. Então, como que eu vou medir a capacidade térmica? Calorias por graus Celsius, tá? Então, vamos ver um exemplo aqui. Você tem um cubo, eu não sei que material ele é feito, e vamos interpretar o problema. Ó, inicialmente, esse cubo, ele tem 26 graus Celsius, temperatura inicial. E aí, o que que acontece? Fornece 50 calorias para esse cubo, ó, é fornecido essa quantidade de calor. E aí, o que que acontece? Era 26 graus, a temperatura sobe para 46. Bom, de 26 para 46, eu tive um aumento aqui, ó, uma variação de temperatura de 20 graus. Então, foi necessário fornecer 40 calorias para que esse corpo aumente 20 graus. Eu quero calcular a capacidade térmica, então eu vou pegar a quantidade de calor e dividir pela variação de temperatura. Então, vai ficar 40 dividido por 20, 2. Como que eu leio isso daqui, ó? Qual que é a capacidade térmica desse cubo aqui? 2 calorias por grau Celsius. O que que significa isso? Eu tenho que fornecer 2 calorias para que aumente 1 grau Celsius nesse cubo. Ou seja, para aumentar 20 graus, eu tenho que fornecer quantas? 40 calorias, tá? Esse resultado nos indica que para variar a temperatura em 1 grau, a gente precisa fornecer, ó, 2 calorias. Definição novamente, aqui um exercício, eu já resolvi esse exercício bem simplesinho no vídeo anterior. Ah, e aqui, esse daqui eu quero, esse exemplo aqui eu quero comentar com vocês, ó. Faz de conta que você tem aqui, ó, você tem 2 chapas de metal. E aí, uma chapa tem 5 quilos e a outra ela tem 10 quilos. Aí eu pergunto o seguinte para vocês, ó, são do mesmo material, ambas são de metal, a diferença é a massa. Será que quando eu fornecer calor, eu tenho que fornecer calor para aumentar a temperatura igual para as duas? Ou eu tenho que fornecer mais calor para que tem maior massa, menos calor para que tem menor massa, ou vice-versa? E aí? Como que a gente faria isso? Veja bem, você tem 5 quilos. Você está fornecendo calor, você quer que aumente a temperatura. Esse corpo aqui de 5 quilos, essa chapa aqui de 5 quilos, ela vai se aquecer muito mais rápido do que essa de 10 quilos. Aqui eu vou precisar fornecer mais calor para que ela acompanhe essa de 5. Então, olha, será necessário fornecer maior quantidade de calor à chapa de 10 quilos, já que a sua massa é maior. Então, olha só, a massa ela vai interferir, tá? Então, a mesma coisa se fosse o contrário, para resfriar, tudo bem? Ó, a capacidade térmica é uma propriedade dos corpos que depende apenas da massa. Sendo assim, 2 corpos feitos do mesmo material podem sofrer variações de temperatura diferentes ao receberem a mesma quantidade de calor, tá? Se as suas massas forem diferentes, no caso do nosso exemplo aqui, tudo bem? E agora eu vou falar um pouquinho do calor específico. Então, o nome já fala, ó, específico, específico de cada substância é o seu. Por quê? Quando a gente calcula, quando a gente calcula a capacidade térmica de uma substância, ai, parou de novo. Isso aqui não sai, gente. Quando a gente calcula a capacidade térmica de uma substância, cada substância ela cede ou recebe calor de um modo diferente, certo? Então, o que que é esse calor específico? Antes de explicar o que está escrito aqui, quero que vocês olhem essa tabela. Eu tenho alguns materiais
e eu tenho o calor específico de alguns materiais. Então, eu tenho acetona, areia e assim por diante, alguns que a gente já ouviu falar. E vocês podem ver, ó, 0,52, 0,2, 1, são valores diferentes, uns são maiores, outros são menores. Vocês podem ver que a água, o calor específico dela é maior. Então, o que que significa o calor específico? Quanto que eu tenho que fornecer de calor para aquele grama daquele material aumentar ou diminuir 1 grau Celsius, variar 1 grau Celsius. Isso está escrito aqui, ó. É a quantidade de calor necessária para que cada grama de uma substância sofra um aumento, uma variação de temperatura correspondente a 1 grau. Essa grandeza ela é característica, por isso está escrito calor específico, de cada tipo de substância, e indica o comportamento do material quando exposto a uma fonte de calor. Então, vamos pegar um exemplo clássico aqui, ó, da água e da areia. Olha o calor específico da areia, 0,2 calorias por grau Celsius. Como que eu vou ler isso? Eu preciso fornecer para a areia 0,2 calorias para cada grama dela aumentar 1 grau ou diminuir 1 grau. Olha a água. Eu tenho que fornecer 1 caloria, então é mais calor que eu tenho que fornecer. Eu tenho que fornecer 1 caloria para a água, para cada grama dessa água aumentar 1 grau Celsius na temperatura ou diminuir. Então, o que que significa isso daqui? O calor específico da água é maior que o da areia. E o que que significa tudo isso? Significa que a água ela tem uma maior resistência de absorver e ceder calor do que a areia. Então, a gente tem aquele exemplo clássico da praia, né? Então, vamos lá. Durante o dia, você tem a areia e você tem o mar. E aí, durante o dia, as temperaturas são muito altas. Então, a água vai recebendo calor, a areia também. Como a areia, ó, ela só precisa de 0,2 para ir aumentando a temperatura, ela absorve calor com muito mais facilidade que a água. A água é mais lenta, o calor específico é maior. Então, o que acontece? Durante o dia, você tem a sensação térmica que a areia, ela tá mais quente, vamos dizer assim, do que a água. A água parece estar mais fria. E aí, conforme esse sol vai se pondo, né, a temperatura vai diminuindo. Então, para ceder calor, a areia, ó, precisa de 0,2 calorias por grama para diminuir a temperatura. Então, o que que acontece? Ela cede calor com mais facilidade. Ela pode tanto se aquecer com mais facilidade, como esfriar com mais facilidade do que a água. Então, lá no finzinho de tarde, essa areia, a impressão que vai ter é que o quê? Que a areia está mais fresca do que a água. A água ainda está processando ceder calor, porque ó, o calor específico dela é muito maior, ó, é 5 vezes maior do que a da areia. Então, isso que é o calor específico, cada substância possui o seu, porque cada substância é feita de uma molécula diferente, tem uma composição química diferente, ó. Então, tudo isso que eu falei está escrito aqui, ó. A água tem grande calor específico, como comparado com as outras substâncias. Isso explica porque pela manhã, as regiões litorâneas, o mar está mais frio que a areia. Por ter calor específico maior que o da areia, a água demora mais para se aquecer, pois precisa de maior quantidade de calor, ó, para sofrer a mesma variação de temperatura. E também ela demora mais para se resfriar, tá? Então, como que nós calculamos esse calor específico? Eu vou pegar a capacidade térmica e dividir pela massa da substância, tá? Capacidade térmica dividido pela massa. Bom, nós já sabemos o valor da capacidade térmica, né? Essa equação bem simples. E você sabe agora como calcular o calor específico, Czinho, tá? Para diferenciar da capacidade térmica. Eu já gravei um vídeo explicando que, manipulando essas duas equações, nós chegamos numa terceira equação, que a gente chama de equação fundamental da calorimetria, o que macete, né? Então, manipulando essas duas fórmulas, nós chegamos que a quantidade de calor é igual à massa da substância
vezes o calor específico da substância, vezes a variação de temperatura, tá? Então, antes de continuar os slides, eu quero que vocês abram o microfone e perguntem o que não entendeu, se a aula melhorou, assim, o entendimento do que é esse calor específico, o que é capacidade térmica, se vocês entenderam como interpretar essa tabelinha. Então, eu quero que vocês abram o microfone e perguntem agora. Professor, eu tô tranquilo em relação a isso. Não. Oi, De boa. Guilherme. Você está muito Tô perto, bem, eu acho, do microfone. tô bem, tá tranquilo, dá Tá pra entender de tranquilo? boa. Você entendeu essa parte do calor específico? Sim, sim. Turma, mais alguém? Ficou confuso? Márcio, Eu entendi muito bem a tabela. entendeu? Ai, que bom, graças a Deus. Tinha entendido antes? Não, agora eu consigo entender direito. Ficou mais claro. Uhum. Turma, mais alguém? Ô, professora, Oi, quem tá falando? Eu não consigo ver. É a é a Letícia? Larissa. Não, a Larissa. Fala, Larissa. Eu só não entendi aquele lá que você usa aquelas duas fórmulas e vai achar mais uma fórmula depois daquelas. Aqui, ó. Eu gravei um vídeo demonstrando essa fórmula em azul. Então, vamos acompanhar aqui na setinha, ó. Então, nós conseguimos definir a fórmula da capacidade térmica. É a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Então, faz de conta que aqui, ó, quando não tem nada embaixo do valor, é o 1. Todo número dividido por 1 é ele mesmo. Então, faz de conta que aqui você tem o 1. Quando você tem uma igualdade, é como se você tivesse uma regra de 3. Dá para a gente multiplicar em cruz. Então, vai ficar, ó, Q vezes 1. Q vezes 1 é Q. E C vezes ΔT, capacidade térmica vezes variação de temperatura. Então, ó, eu só multipliquei em cruz, tá? Então, ficou assim, ó, Q é igual a C vezes ΔT. Agora, deixa quietinho aqui. Vamos lá no calor específico, ó. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Faz de conta, quando não tem nada embaixo, é 1. E aí, a gente resolve a regrinha de 3, ó, multiplica em cruz. Então, vai ficar C, capacidade térmica, vezes 1, resulta na capacidade térmica. E o calor específico vezes a massa, ou a massa vezes o calor específico, vai ficar M vezes C, ou C vezes M, tá? Então, só multiplicar em cruz. Aí, o que que você tem? A gente tem aqui, ó, que a capacidade térmica é a massa vezes o calor específico. E aí, você tem a capacidade térmica aqui, ó, na primeira equação. O que que eu vou fazer? No lugar desse Czão, eu vou substituir M vezes C. Então, ó, esse M vezes C, eu vou colocar ele aqui. Então, vai ficar M vezes C vezes o ΔT. A gente chega numa terceira fórmula, que ela é conhecida como equação fundamental, tá? É só manipulando. Ficou um pouquinho mais claro? E, por exemplo, quando que a gente Ficou, usaria professora, obrigada. Oi? essa fórmula? Quando que a Quando a gente usaria gente essa última? usa? Depende das informações que você tem. Opa, cadê minha seta? Por exemplo, às vezes vai te informar a capacidade térmica. Aqui você não tem como calcular. Vai ter que usar essa daqui. Às vezes, por exemplo, vai te informar a quantidade de calor e a temperatura. Ah, eu sei que a capacidade térmica é a quantidade de calor dividido pela temperatura, eu vou usar isso. Mas se te informar no lugar da temperatura, te informar, por exemplo, a massa e o calor específico, não dá para resolver por essa, vai resolver por essa. Então, depende muito das informações que você tiver. Então, por isso que eu gosto, ó, vamos voltar, deixa eu ver se tem algum exercício resolvido aqui. Acho que deve ter, só um minutinho. Aqui, ó, por exemplo, esse exercício aqui, ele está perguntando, ó, para você determinar a quantidade de calor. E aí ele te informa, ó, massa,
ele te informa a variação de temperatura, ele te informa o calor específico, você tem todas essas informações, você vai usar a equação fundamental. Vamos ver outro exemplo aqui. Ai, não tem. Então, vai depender o que você tiver. Quando é assim, ó, você escreve tudo que você tem e você escreve as fórmulas que você tem. E aí você consegue definir qual a melhor forma que você tem para usar, ó. Que eu marquei, ó, quantidade de calor, temperatura, calor específico, eu procuro a massa. Tá, se eu tenho tudo isso, o que que eu vou usar? Tá? Então, vai variar muito das informações que você tem. Porque dependendo... Ah, tá perguntando calor específico, mas não tem a capacidade térmica. Às vezes você vai ter que calcular ela primeiro para depois calcular ele, tá? Então varia muito. Às vezes, ó, tá perguntando calor específico, eu tenho a massa, eu tenho a temperatura e eu tenho a quantidade de calor. Então você não precisa calcular a capacidade térmica. Você vem direto para essa forma. Então depende muito do que você tem. O certo é você anotar num cantinho, igual a gente fazia na sala de aula. Anota o que você tem, anota o que você procura. Tá? Muito. Alguém tem mais alguma pergunta? Ó, ainda dá para eu explicar o calor latente, se vocês achar que não está muito exaustivo. Aqui, ó, por exemplo, tá vendo? Ó, eu coloquei o que eu tinha no cantinho e eu coloquei o que eu precisava. Sim, quantidade de calor, variação de temperatura, capacidade térmica. Primeira forma, né? Não precisa inventar, não. É tranquilo, o problema é entender, porque assim, é muita palavra parecida, capacidade térmica, calor, temperatura. Então, tem que definir tudo isso. Turma, mais alguma pergunta? Eu quero que vocês tiram dúvidas. Professora, minha internet tinha caído no meio. Você tinha explicado sobre o calor latente ou não? Não, não. Esse slide é só até o específico, Ah, tá. tá? Uhum. Vamos pegar uma curiosidade. Cadê? Tem alumínio aqui? Tem, ó. Alumínio. Pega o alumínio, ó. 0,2. 0,22 mais ou menos. Vamos pegar outro valor aqui, ó. Prata. Prata não. Vou pegar o outro aqui que a gente usa como... Aqui, ó. Ferro. 0,11. Por que que eu peguei o exemplo do alumínio e do ferro? O exemplo do alumínio e do ferro é porque normalmente as panelas são feitas de alumínio e ferro. E aí, opa, gente, aqui. As panelas para cozinhar normalmente são feitas de alumínio e de ferro, porque esses materiais, ó, eles possuem baixo calor específico. Então, isso explica o fácil cozimento, tá? Então, ó, eu preciso fornecer para o ferro e para o alumínio, por exemplo, poucas calorias para aumentar a temperatura. Então, por isso que a gente utiliza materiais desse tipo. Ó, olha o mercúrio, como ele é pequenininho, 0,033. É por isso que nos termômetros, a maioria, 90% é feito de termômetro de mercúrio. Ah, e por que no lugar do mercúrio não coloca a água com corante? Gente, porque olha o calor específico do mercúrio, 0,03. Então, com pouco calor que você fornece, esse mercúrio, ele já aumenta a temperatura, ele já vai dilatando. Então, por isso que o termômetro, né, o vermelhinho, ele sobe, é o mercúrio dilatando, tá? Então, o calor específico, ele explica muitas situações do nosso dia a dia, tá? O vidro também, ó, vocês já viram? Panela é feita de vidro, ó, 0,2. Vidro temperado, na verdade, né? Então, alguém tem alguma dúvida? Eu vou explicar sobre o calor latente, se alguém não tiver mais nenhuma dúvida. Eu já expliquei em vídeo anterior esses exercícios. Pode ir para o próximo slide? Alguém tem alguma pergunta? Pode perguntar, não precisa ter vergonha. Ninguém vai perguntar nada? Então, ó, eu vou voltar nesse slide aqui, porque é a partir dele que a gente vai continuar. Então, ó, quando o corpo ele cede ou ele recebe calor, a temperatura pode aumentar e diminuir. Nós vimos que isso se relaciona com o calor específico de cada substância, mas também pode mudar de fase.
E aí o calor específico já não me explica mais essa mudança de fase. Já vai ser o calor de latência. Então, eu vou compartilhar o meu outro slide. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Sim. Então, vamos lá. Sim. Mudança de fase. A gente tem que lembrar lá da 7ª série, quando a professora de ciências falava assim, olha, a matéria, ela falava da água muito, né? Exemplo clássico aí. A água, ela pode ser encontrada no estado sólido, no estado líquido, e a água em estado gasoso, ela é vapor. Então, são 3 estados aí que a matéria pode se encontrar. Então, a água, ela passa pelos 3 estados, mas nem toda substância passa pelos 3 estados, tá? Então, estado sólido, por exemplo, da água, ela é gelo, turma, quando a temperatura é muito baixa, condições abaixo de zero. Então, quando a temperatura é baixa, eu não tenho agitação das moléculas, ó, acompanha a setinha aqui. Então, as minhas moléculas, elas estão todas juntinhas, uma pertinho da outra. Então, elas estão bem compactadas, eu tenho o sólido. Conforme eu vou fornecendo calor para esse gelo aqui, ele vai começando a derreter, né? Então a gente fala aí que o ponto de fusão da água, dependendo da pressão, é em torno de 0 graus. E aí, quando começa a se fornecer quantidade de calor aí para esse gelo, as minhas moléculas elas começam a ficar mais espaçadas, elas começam a se agitar. Então aí a gente tem o estado líquido, ó, tá bem mais espaçada. Conforme você começa a fornecer mais calor para essa água em estado líquido, as minhas moléculas elas começam a se agitar mais ainda. Então, quando elas começam a se agitar, elas se batem uma na outra, né? Causa esse atrito. Elas ficam mais dispersas. E aí, quando elas ficam mais dispersas, lá em torno dos 100 graus, a gente fala que acontece o ponto de ebulição da água, né? A água começa a vaporizar totalmente. E aí, olha só a água no estado gasoso. A água no estado gasoso, ela é toda dispersa, né? Então, o que que acontece aqui, ó? As moléculas estão muito mais agitadas do que nos outros estados. Elas estão muito mais dispersas, muito mais frenéticas aqui o movimento. Então, são os 3 estados da matéria. Então, eu usei o exemplo da água, que é o mais simples. Só que no meio disso tem algumas particularidades que acontecem, ó. Por exemplo, se pegar do sólido para o líquido, nós temos a fusão. Vou explicar cada um, tá? Do líquido para o vapor, do líquido para o gasoso, você tem a vaporização. E aí, dentro dessa vaporização, você tem a fusão, que é um dos tipos de vaporização. Nós temos outros 2 tipos. Aí, ó, a gente está indo, né? Quando a gente volta do gasoso para o líquido, como por exemplo, formação do orvalho é um exemplo, você tem a condensação. Também, às vezes, no livro pode estar escrito liquefação, tá? Então, mudança de estado do gasoso para o líquido. Isso daqui não é novidade para vocês já viram, mas é bom a gente relembrar, porque depois a gente vai estudar transmissão de calor, tá? Ó, do líquido para o sólido, nós temos a solidificação, formação do gelo, tá? E aí, ó, vocês podem ver que do sólido pro gasoso, nossa querida naftalina, o exemplo mais comum de todos, existe a sublimação. E ao contrário, do gasoso para o sólido, acontece a sublimação inversa. E às vezes aqui pode estar escrito também ressublimação, tá? É a mesma coisa. Então, a fusão, ó, é a mudança do estado sólido para o estado líquido. Então, quando se aumenta aí a temperatura, no caso da água, a água vai derreter e vai para o estado líquido. Ó. Quando o gelo ou a neve aquece, eles vão se fundir, ou seja, vão derreter, transformando-se em água líquida. Esse processo é chamado de fusão. Ponto de fusão clássico aí da água, 0 graus. Tá? Vaporização, o nome já fala, vapor. A água vai evaporar.
Só que a evaporação ela pode acontecer de 3 níveis: um nível leve, um nível moderado e um nível muito mais rápido de evaporação, de vaporização, tá? Muito simples esses 3 níveis, nós observamos no nosso dia a dia constantemente. Então, a vaporização é a mudança do estado líquido para o gás. Então, acontece um aumento de temperatura, as moléculas se agitam mais e mais, se espaçam tanto que elas ficam dispersas uma das outras, formando aí o estado gasoso. Então, o primeiro estágio da vaporização é a evaporação. Então, ela é muito lenta, ela acontece vagarosamente, espontânea. Vamos ver um exemplo? Roupa no varal. Essa roupa fica o dia todo aí para evaporar toda a água aí da roupa. Outro exemplo, você pega um prato, coloca um pouco de água, deixa no sol. Outro exemplo também de evaporação, água dos rios. A água dos rios, ela evapora. Demora muito ao longo do dia, não é visível, porém, a gente sabe que acontece, né? Ó, a evaporização, ela é lenta, ela é espontânea. Exemplo, ó, evaporação da água dos mares, dos rios. Então, ela acontece de modo bem lento. Então, aumentando um pouquinho essa vaporização, nós chegamos na ebulição. Então, na ebulição, ela acontece bem mais rápido. Então, as substâncias, elas possuem pontos de ebulição, né? Que elas se tornam totalmente vapor. Então, ó, a ebulição é uma vaporização, ela é rápida e turbulenta. Então, aqui a gente tem um exemplo, ó, de uma panela com água, e aí ela está no fogo, né? Então, o fogo vai fornecer calor, vai aumentar essa temperatura. Então, as moléculas estão agitadas, elas vão formando essas bolhas, e essas bolhas elas vão estourar e evaporar, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo de ebulição, ela é mais rápida que a evaporação, certo? Outro exemplo aqui, e é mais rápido ainda, na verdade, ele é instantâneo, é na hora, é a calefação. Então, a calefação é muito simples o exemplo. Por exemplo, você tem um ferro de passar roupa, e aí você borrifa um pouco de água nesse ferro de passar roupa. Então, instantaneamente, a água já evapora. Por quê? A temperatura dessa chapa de ferro está muito elevada. Ela passou aqui do ponto de ebulição. Então, na calefação, a vaporização ela é instantânea. Então, um exemplo, ó, gota de água caindo numa placa quente. Tá? Então, por exemplo, aqui você tem no fogão, você tem uma chapa aí de fazer lanche, sei lá, e aí você deixa algumas gotinhas de água cair. É na hora que ela evapora, tá? Exemplo também, nos lanches, a gente tem aquelas chapas lá, na hora que cai a água, é instantâneo. Então, de vaporização, são esses 3 tipos. Uma lenta, um pouquinho mais rápida, e a última, ela é instantânea. Bom, então aqui, ó, então nós fomos, né? Sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. Agora a gente vai voltar, ó, do gasoso para o líquido. Tá? Do gasoso para o líquido acontece a que a gente chama de condensação. Muito comum a condensação aqui. A gente ouve desde o ensino fundamental, né? É a passagem do estado gasoso para o líquido. Então, de gás para virar para líquido, o que acontece? Esse estado gasoso ele vai passar por zonas mais frias, com baixas temperaturas, né? Então, esse vapor, ele vai fazer o quê? Ele vai diminuindo a sua temperatura, a água vai ficando líquida. Então, um exemplo é o seguinte, durante a madrugada, aí de manhãzinha, você tem o vapor de água, né? Esse vapor de água, quando entra em contato com as plantas, com a grama, por exemplo, ele vai condensar. Ele vai fazer o que acontece aqui do estado gasoso de vapor, ele vai ficar com essas gotículas de água aqui líquida, tá? Então, condensação é a passagem do gasoso pro líquido. Então, nós vimos que a solidificação é do gasoso pro líquido, solidificação é do líquido pro sólido, ó, passagem do líquido pro sólido. Então, aqui o que acontece? A temperatura, ela diminui mais ainda,
e esse líquido, ele vai se tornar sólido. Então, um exemplo simples aí, água líquida diminui a temperatura, sólido, gelo, tá? Então, aí a gente tem, por exemplo, a transformação do gelo, da neve, do granizo. Aqui, ó, a gente tem o exemplo da geada, né? Então, já aconteceu a condensação aqui, a água já depositou nas plantas, e aí a temperatura baixa, mas ainda essa água líquida, ela se transforma em como se fosse uma nevezinha aqui, né? Ela vai para o estado sólido. Então, é a solidificação, tá? Outro exemplo aqui, o gelo também. E, por fim, aqui, não, ainda tem a sublimação inversa. Nós temos a sublimação. Sublimação, ela é a passagem do sólido pro gasoso. E onde a gente tem exemplo disso? Lá no começo do ano eu falei um pouquinho para vocês sobre a naftalina. Ela é feita do naftaleno. E ela em naftalina, ela não tem estado líquido, tá? Ela não tem estado líquido. Então, ela é em estado sólido. Então, você deixa lá no guarda-roupa, dentro da mala. E aí, durante esse tempo, ela vai evaporando bem devagarzinho, tá? Então, é um exemplo aí de sublimação, a passagem do sólido pro gasoso. E a ressublimação é o contrário, né? Já é do estado gasoso para o sólido. E aí a gente tem um exemplo dos chaminés aí, das fogueiras. Então, você tem o estado gasoso, tem o vapor aí, a fumaça, e a hora que essa fumaça, as moléculas dessa fumaça, elas se chocam com as moléculas da parede aí, da churrasqueira, do chaminé, ela forma como se fosse uma crosta, né? Essa crosta aí, ela é chamada de fuligem. Tudo bem? E aqui, então, nós estudamos, ó, quando se altera aí a temperatura, nós temos aí o calor específico. Agora, quando acontece a mudança de estado físico, nós temos o quê? Nós temos o calor latente, a gente chama de calor de latência, tá? Então, o que acontece no calor latente? Ele é responsável pela mudança de fase. No momento da mudança de fase, é ele que age, ó. Em algumas substâncias, a transferência de energia a uma outra substância resulta na mudança de fase, tá? Só durante esses milésimos aí de segundo a temperatura permanece constante, durante a mudança de fase. E aí, o que acontece? Quem que vai me explicar esse fenômeno? O calor latente. Calor latente, ó, latente, representado pela letra L maiúscula. Como que eu vou calcular ele? É a quantidade de calor dividido pela massa. Vocês podem ver que aqui não tem temperatura envolvendo, tá? Então, ele acontece aqui, ó, o calor específico acontece ao longo de toda a transformação. Exatamente na mudança de fase, alguns milésimos de segundo, quem manda é o calor latente. Calor específico, guarda isso. Responsável pela alteração de temperatura, latente pela alteração de fase. Relembrando, quantidade de calor, unidade de medida é a caloria ou joule. Caloria sempre com letra minúscula. Se você utilizar caloria, você tem que usar o grama para a massa. Se você utilizar o joule, você tem que utilizar o quilograma para a massa, tá? Então, o calor latente, ó, é a caloria por grama, tá? Então, a diferença dos dois, ó, então, a gente tem o calor específico, o calor sensível, é a quantidade de calor necessária para variar a temperatura, alterar a temperatura, e o latente, ó, representa a quantidade de calor necessária para mudar o estado físico. Então, um muda a temperatura, o outro muda o estado físico. Então, ó, se você multiplicar aqui em cruz, você chega nisso daqui, ó, QML. Quantidade de calor é igual massa vezes calor latente. Tá? Só para relembrar aí, uma caloria que vale quantos joules. Aqui, ó, vamos pegar gelo. Água em estado sólido, ela é gelo. Menos 20 graus, nós temos aqui fase sólida da água. Você fornece calor, o que vai acontecer? Esse gelo está recebendo calor. A tendência é ele derreter. Ele derreter, ele é água líquida. Então, vamos lá. Nós vimos que a fusão acontece a 0 grau.
Então, de 20 até 0 grau, eu tenho aí um aumento de temperatura, calor específico. No 0 grau, esse meu gelo, ele vai começar a derreter. Ponto de fusão da água, vai ser água líquida, tá? Nesses milésimos de segundos aqui do 0 grau, antes de se tornar um valor maior, eu tenho a mudança de fase. Então, começa a derreter. Quem é o responsável? Calor latente. Mudou a fase, calor latente. Do 0 até os 100 graus, em torno de 100 graus, a minha água, a água, ela é líquida ainda, ela está no estado líquido, calor sensível. Então, do 0 até próximo de 100 graus, ela vai aumentando a temperatura. Quem é o responsável? Calor específico. Nos 100 graus, nesses milésimos de segundos, quem é responsável pela mudança de fase? Calor latente, mudou a fase, água e vapor. E assim por diante, para cima aí de 100 graus, a minha água, ela é gasosa, ela é vapor, tá? Então, só para explicar qual o papel dos tipos de calor aqui na mudança de fase. Aqui é o exercício que tem na atividade, é o exercício número 19, turma 11h30, eu só vou explicar ele, aí vocês tiram dúvida, tá? Ó, então, o exercício 19, ele é bem simplesinho, ele fala o seguinte, ao receber 250 quilocalorias, lembrando que a quilocalorias é 1000 vezes maior que a caloria, é igual a quilograma de calor, uma amostra de determinada substância sofre completa vaporização, evaporou. O que significa isso? Mudou de fase? Sabendo que a amostra tem 1 kg de massa, determine o seu calor latente de vaporização em calorias por grama. Então, eu quero saber o valor do calor latente, só que nessa unidade de medida, ó, calorias por grama. O que eu tenho de informação? Agora eu vou escrever o que eu tenho, ó. Eu tenho a quantidade de calor, esse corpo recebeu 250 calorias, quilocalorias, tem que converter para caloria. E ele tem uma massa de 1 quilo, tem que converter para grama. E aí a gente tem as informações, uma quilocaloria são 1000 calorias e 1 quilograma são 1000 gramas. Então a gente quer encontrar o quê? O calor latente, o valor do L. Então eu escrevi o que eu tenho. Então 250 calorias eu vou multiplicar por 1000 para transformar em caloria. E 1 quilograma eu multiplico por 1000 também para transformar em gramas. E aí eu quero encontrar o calor latente. Então, o calor latente, eu vou pegar a quantidade de calor e dividir pela massa. Você vai pegar 250.000, dividir por 1000, vai dar os 250 que a gente procura. Alternativa B, tá? É bem simples. Eu queria ainda hoje, não tem nem como, né? Mas vou marcar uma próxima aula. Explicar o que é a transmissão de calor e quais são os tipos de transmissão de calor, tá? Então, eu vou pedir para vocês, quero saber como que foi, conseguiram entender, não conseguiram, agora é a vez de vocês falarem. Não conseguiu entender a explicação? Deu para entender sim, professora. Deu? Foi válida a aula? Não pode mentir, pode falar. Foi boa, sim. Tá bom. Turma, mais alguém quer falar alguma coisa? Quer dar alguma opinião? Poderia... Ah, professora, você poderia ter feito de uma outra maneira. Assim não ficou claro. Não, ficou bom a aula. Mais alguém quer tirar alguma dúvida? Não? Vocês entenderam mesmo? Eu falei demais, hein? Ninguém quer perguntar nada? Então, eu vou sair do compartilhamento da tela. Eu vou parar de gravar a aula.